Francis ouviu os chamados do pai, mas preferiu ignorar. Fosse o que fosse, teria que esperar. Havia alguma coisa naquela menina maltrapilha que o intrigava. Francis dificilmente se interessava por pessoas, e, no entanto, aquela menina era diferente de algum modo. Francis olhou para baixo e sorriu para ela. Ela sorriu de volta, um sorriso vasto, de lábios entreabertos, a boca cheia de dentes brancos brilhantes. Porém, eram os dentes pequenos e afiados de um lagarto. O corpo de Francis estava deitado de bruços quando Arthur chegou até ele. Um braço cobrindo o rosto, como num gesto de defesa. Uma horrível mancha vermelha, escura e atroz, que brotava de sua garganta. A coisa que Arthur perseguira havia se dissolvido na bruma de calor. Primeiro era um animal, depois uma menina, depois disso uma mulher, então um animal outra vez, e por fim desapareceu. O Sr. Weybridge se agachou, levantou seu filho e voltou cambaleando para a vila, cantarolando baixinho enquanto andava. As crianças paradas ao redor, de cabeças baixas, se afastaram para deixar que ele passasse. Respirei fundo, percebendo que devia estar prendendo meu fôlego fazia algum tempo, e me levantei um pouco mais abruptamente que pretendia. Andei de volta até onde o desenho estava pendurado ao lado da porta. Então, este deve ser... Eu concluí. Sim, completou meu tio. É o desenho que Arthur estava fazendo quando Francis foi ao encontro da morte. Foi o último desenho que Arthur fez, na verdade. Ele achou que era culpado pela morte de Francis e puniu a si mesmo, privando-se do único prazer que tinha na vida. Que triste, comentei. De fato, concordou tio Montague. Ao olhar outra vez para o desenho, eu notei uma coisa. Postada à sombra de uma das casas, havia uma figura. Uma pequena figura vestindo farrapos. Eu estava prestes a chamar meu tio para comentar esta descoberta, quando aconteceu uma coisa curiosa. A figura pareceu brilhar como se a tinta ainda estivesse molhada, e então se dissipar no resto do desenho. Eu pisquei, impressionado com aquela ilusão, vinda da luz da lareira ou de minha imaginação à flor da pele, ou de ambas. Fiquei olhando por um bom tempo, tentando fazer com que o desenho mudasse outra vez. Mas é claro que ele não mudou, e eu voltei a me sentar junto ao fogo. Você viu a menina? Perguntou meu tio, olhando para o fogo. Quem? Olhei outra vez para o desenho. Esqueça, disse o tio Montague. Mas já? Obrigado, tio. Agradeci, voltando a me sentar. Quando o senhor disse... Você não tem vontade de viajar, Edgar? Interrompeu tio Montague. É claro, tio, respondi. Eu gostaria muito de viajar. Embora aquilo fosse verdade, qualquer vontade que eu antes tivesse nutrido de visitar a terra dos turcos havia evaporado por completo. Nesse exato momento, fez-se um barulho acima de nossas cabeças. Um barulho que soava como passos correndo de um canto da sala para outro. Eu olhei para o teto e tio Montague lentamente fez o mesmo. Ao som de passos, sucedeu-se um ruído apressado, fugídio, que parecia estar centrado numa rachadura bem grande no gesso.
Esse barulho, tio? Quis saber, ainda com os olhos erguidos para o teto. É uma casa velha, Edgar, ele explicou, olhando para o fogo. É cheia de barulhos. Mas tem alguém ali em cima, tio? Perguntei. O senhor não está curioso para saber quem é? Não, respondeu ele. Não estou. Eu sei quem é. Com aquele comentário, eu assumi que meu tio estivesse se referindo a Franz, como certamente deve ter sido. Além disso, tive a nítida impressão de que ele estava escutando nossa conversa. Até mesmo me perguntei se ele podia nos ver por aquela grande rachadura preta no gesso. Meu tio não pareceu se importar e não desviou o olhar da lareira. O que será que ele está fazendo ali em cima? Especulei. Tio Montag mexeu a cabeça, pensativo. Parecia estar absorto, olhando para alguma coisa em cima da lareira. Eu segui seu olhar e vi uma pequena fotografia. Meu tio percebeu meu interesse e me entregou a fotografia. Eu fiquei surpreso ao perceber que era a fotografia de um casamento. Parecia um tanto sentimental para o meu tio e certamente destoava do resto dos objetos no estúdio. Talvez aquilo me fornecesse alguma pista sobre o estado mental de meu tio. Olhando mais de perto, vi que os noivos eram um homem de aspecto um tanto desagradável, com enormes costeletas, e uma mulher pálida, como a morte, que parecia doente demais para se levantar, e ficava sentada com um sorriso fraco. Havia um borrão estranho perto deles, algum tipo de mancha na fotografia. Eu olhei para meu tio. Casamentos, Edgar, ele comentou. São terríveis, não são? Eu tive que concordar, tendo sofrido na pele alguns intermináveis exemplos, durante os quais fui obrigado a conversar durante horas com tias e tios muito chatos. Prefiro um funeral a um casamento, sem dúvida. Tio Montag suspirou. A conversa é quase sempre superior. Eles são parentes, tio? Perguntei. Não são parentes meus, ele respondeu. Nem seus, aliás. Amigos, então? Arrisquei. Tio Montag negou com a cabeça. Não, Edgar. Eu não guardo esta fotografia por motivos sentimentais, infelizmente, se é isso que você estava esperando. Vá embora! Eu recuei de medo, como se tivesse ouvido um tiro. Houve uma confusão de ruídos apressados no teto, seguidos de passos que se afastavam. Os ecos da velha casa davam a impressão de vários pares de pés correndo a grande velocidade. Depois de me recuperar do choque, sorri ao pensar no pânico de Franz. Talvez você não se surpreenda se eu disser que há uma história ligada a esta fotografia, Edgar. Posso ouvir essa história, tio? Pedi. É claro, meu rapaz, ele disse. É claro. E este foi o final do conto Jim. Você acredita em espíritos malignos que possam atacar pessoas como o que aconteceu na história? Me conte nos comentários. Eu particularmente acredito que possa existir algo do tipo, podendo estar nos rondando agora mesmo. Mas muitos de nós não conseguem ver estas presenças. Mas de algum jeito acabam sentindo elas. Como aquele arrepio que percorre o corpo sem ter acontecido nada. Você já sentiu algum arrepio desse tipo? Bem,
Agora vou falar com os outros para ver se está tudo bem. Então, até a próxima.